Vai começar mais um Geografia na Quarentena. Turmas de 8º ano, módulo 5, Introdução ao continente americano. Lembrando, galerinha, fique em casa, se cuida, lave bem as mãos, use máscara se for sair de casa e se proteja e proteja os seus. Olá, alunos, tudo bem? Então, gente, no 8º ano a gente até agora estudou indicadores sociais, estudou regionalização do mundo entre países, desenvolvimento, subdesenvolvimento, estudou bastante demografia, né, população, e agora a gente vai entrar no que a gente chama de geografia regional dos continentes. Ou seja, a geografia vai dividir os continentes, vai dividir o mundo em continentes, e vai dividir esses continentes para serem estudados ao longo do 8º e 9º ano. Então, como é que a gente vai fazer? No 8º ano, nós vamos estudar o continente americano e o continente africano. No 9º ano, quando vocês estiverem lá no 9º ano, a gente estuda a Europa, a Ásia e, de brinde, a Oceania. No 7º ano, vocês estudaram o Brasil, né? Então, nada mais normal, nada mais natural que a gente sair do Brasil e aí começar a estudar o continente em que o Brasil está. Então, nós vamos estudar o continente americano. Vamos hoje falar de uma divisão do continente americano. Na próxima aula, a gente continua a falar do continente americano como um todo, características culturais e econômicas. E depois disso, a gente vai dividir o continente americano em regiões para a gente estar estudando. Tá bom? Vamos seguindo, então. A primeira coisa que se destaca quando a gente estuda o continente americano, antes de mais nada, é o tamanho do continente americano. O continente americano é muito grande, ele só não é maior que a Ásia, né? Ele é quase do tamanho da Ásia, só que enquanto a Ásia é um continente mais compacto, mais coeso, a América é um continente que se alonga, que se espalha. E esse alongar da América ocorre no sentido vertical, aí, no sentido norte-sul. Quando a gente olha esse mapa do lado, a gente repara que a América tem terras desde quase o Polo Norte até quase a Antártida. Então, na verdade, esse prolongamento da América, né, através dessas diferentes zonas climáticas, passando pelo Círculo Polar Ártico, pelo Trópico de Câncer, Equador, Trópico de Capricórnio, na verdade, vai resultar em uma grande variedade climática no continente. A gente vai ter uma grande variedade de climas e uma grande variedade de formas de vegetação, justamente porque é um continente que se alonga nesse sentido norte-sul. Então, vamos estudar nessa videoaula de hoje, a gente vai estudar características físicas do continente americano como um todo. A gente vai verificar por regiões algumas características físicas também. Mas hoje vamos ver as características físicas da América como um todo, relevo, clima, vegetação. Vamos dar sequência. E dando sequência, né, nesse continente tão alongado, do norte ao sul, a gente vai perceber que existem diferentes blocos de terra, né? A gente vai chamar de subcontinentes. Então, a gente vai poder dividir a América em 3 subcontinentes, ou em 3 Américas. A América do Norte, que é um grande bloco continental, formado pelo Canadá, pelos Estados Unidos, pelo México e pela Groenlândia. Então, na verdade, é a maior massa continental que a gente tem aí. A gente tem um grande bloco continental ao sul, que é a América do Sul, né? O Brasil e todos esses países ao redor, um subcontinente em formato de cone, não é verdade? E a gente tem a América Central. O que é a América Central? É o que está entre a América do Norte e a América do Sul. É o que está entre o México e a Colômbia. Então, repara que a gente tem um conjunto de paizinhos pequenos ligando o México e a Colômbia, como se fosse uma ponte de terra, uma ponte de continente, porque os oceanos quase se tocam ali. E essa ponte de terra
é chamada de istmo. Istmo é um estreito prolongamento de terra que liga dois blocos continentais. E além desse istmo, a gente tem uma série de ilhas que a gente está vendo ali, que são as ilhas do Caribe, as Antilhas. Antilhas, ilhas que vêm antes, né? Então, antes do continente. A gente sabe que o continente americano foi descoberto no Caribe, nas ilhas do Caribe. Né? Antes de quando Colombo chega na América, ele na verdade não tinha chegado no continente. Ele chegou nas ilhas do Caribe. Foi lá que a América foi descoberta pelos europeus. Bom, então a gente tem esses três grandes blocos continentais. A América do Norte, a América Central e a América do Sul. Tá bom? O mapa, ele vai mostrar, esse é um mapa do relevo do continente americano. Então, nesses slides, nos próximos, vamos estar falando do relevo. Primeiramente, eu queria que vocês percebessem que a gente tem, olhando nesse mapa, quando a gente olha para o leste, quando a gente olha para a direita, no caso desse slide, a gente tem o predomínio de áreas em laranja, amarelo claro. Essas áreas correspondem a relevo antigo, áreas de planalto, escudos cristalinos, como a maior parte do Brasil, né, como um todo. É um relevo já bastante desgastado, existem planícies litorâneas, baixadas, né, no litoral, e à medida que se entra no continente, você tem planaltos e linhas de serra. No centro, na área central dos continentes, tanto na América do Norte quanto na América do Sul, a gente percebe que tem áreas mais baixas, que tem grandes bacias sedimentares, como a bacia amazônica, a bacia do Plata, a bacia do Mississippi. São essas áreas em verde e em uma cor mais clara, que tem um amarelinho mais claro. Por fim, no lado oeste, a gente tem as áreas de maior altitude, as áreas mais altas, que correspondem às montanhas rochosas, à Cordilheira dos Andes, que são as montanhas, né, da América, em que há grande estabilidade tectônica, terremotos, vulcões. Então a gente consegue visualizar esses três compartimentos do relevo. Leste, planaltos; centro, planície; oeste, montanhas. Claro que isso simplificando bastante. Então, gente, conforme a gente viu já um pouco no slide anterior, a gente consegue perceber que a gente tem três grandes compartimentos de relevo, né? Geomorfologia, como está indicado aí na imagem, geomorfologia é o estudo do relevo, da forma da superfície da Terra, da forma do relevo. E a gente vai ter três grandes grupos de relevo no continente americano. A gente tem um continente onde predominam, a leste, terrenos mais antigos, escudos cristalinos, planaltos bem antigos e bastante desgastados, com serras e chapadas muito erodidas. Então são serras e morros bem abobadados, bem arredondados. A gente tem isso tanto no Brasil, nas várias serras do Planalto brasileiro. A gente tem isso nos Estados Unidos, nos Montes Apalaches. E tem no Planalto do Labrador, no Canadá. E tem também no Planalto das Guianas, ao norte da Amazônia, pegando Venezuela e as Guianas. A gente vai ter em regiões centrais do continente americano, que estão aí em áreas verdes, as áreas de bacias sedimentares, áreas mais baixas e mais planas, né, ou aplainadas do relevo. A gente tem dois grandes grupos de bacias sedimentares na América do Sul, que é a bacia amazônica e a bacia do Plata, do Rio da Plata, que é a confluência, né, é o encontro, é o conjunto de três rios, o Rio Paraguai, o Rio Paraná e o Rio Uruguai. Os três juntos conta como essa bacia do Plata, que está em verde mais abaixo. Já na América do Norte, a gente tem as planícies centrais, que pegam toda a região do Golfo do México e a região dos rios Mississippi e Missouri, e tem as bacias ao norte do Canadá, ao redor da Baía de Hudson, que é uma grande baía que você tem aí, quase com uma mordida que tem aí no relevo do Canadá. Tá bom? Vamos ver isso agora num corte longitudinal no próximo slide. Imagem, gente, essa imagem é um corte longitudinal
da América do Norte e um corte longitudinal da América do Sul. É como se a gente estivesse vendo os continentes de lado, como se a gente conseguisse cortar uma fatia do continente para poder analisar a diferença de altitude. Então, repara que tanto no América do Norte quanto na América do Sul, a gente vai ter lá no leste, olha aí, está escrito leste, a gente tem o Atlântico, aí tem planícies costeiras ou planícies litorâneas, às vezes mais estreitas, às vezes mais largas, dependendo do ponto que você está. Aí eu tenho um planalto. No caso da América do Sul, o planalto brasileiro, as serras do Atlântico Leste, Sudeste. E no caso da América do Norte, a gente vai ter ou os Montes Apalaches ou o Planalto do Labrador. Aí a gente tem uma grande bacia sedimentar no centro, né, uma área mais baixa no centro, que são as planícies centrais da América do Norte, e as planícies do Plata, né, do Paraguai e do Paraná, que aí estão como dois rios separados, mas que eles se encontram, ou a bacia amazônica, se esse corte fosse feito na linha do Equador, por exemplo. E no lado oeste, a gente tem, na América do Sul, a Cordilheira dos Andes, extremamente alta, extremamente íngreme, formando alguns altiplanos em alguns momentos na Bolívia, por exemplo, ou até mesmo no norte da Argentina. E na América do Norte, eu tenho as montanhas rochosas, que elas são mais largas que a Cordilheira dos Andes, e elas têm uma série de níveis de cordilheira, como se fossem uma série de serras. Tá bom? Inclusive, se usa o nome serra para dar nome a essas cordilheiras. Você perceba, por exemplo, ó, lá na América do Norte, cadeia da costa, cadeia de montanhas, tá certo? Serra Nevada. Serra não é o nome certo para se usar, mas é o nome que culturalmente se usa. Da mesma forma que a gente tem os Montes Apalaches nos Estados Unidos, não são montanhas, são montes. Seria uma serra, um planalto. Mas é muito comum, inclusive na Wikipédia, está escrito como cordilheira. E os Montes Apalaches não são uma cordilheira de montanhas, são um planalto, são serras de planalto. Então a gente tem que ter esse entendimento. Por quê, professor? Porque relevo, gente, não tem a ver só com altitude, se o morro é mais alto, se é mais baixo. Tem a ver com a formação. Montanhas são relevos recentes, são relevos novos. A gente não tem montanhas no Brasil. A gente tem serras. Serras são relevos muito antigos. As formas curiosas que a gente tem nas serras do Brasil, como por exemplo o Dedo de Deus, se devem ao tempo, ao desgaste e à erosão. Já nas montanhas, as formas curiosas se devem à formação das montanhas, porque ainda não sofreu tanta erosão. Tá? Então, a principal diferença entre montanhas e planaltos ou montes não é a altitude, não é a altura, é a idade. Né? Montanhas são relevos recentes, planaltos são relevos antigos. Isso a gente tem que lembrar sempre. Isso é fundamental para entender geografia física. Eu fiz aqui um esquema para a gente entender as unidades de relevo. Eu fiz aqui um esquema parecido com o que está na imagem anterior. Aqui é só da América do Sul. Vamos tentar entender. Eu tenho choque entre duas placas tectônicas. Eu tenho aqui a placa de Nazca, que fica embaixo do Oceano Pacífico, e aqui eu tenho a placa sul-americana, que é uma placa continental, mais larga, mais espessa que a placa de Nazca. Quando essas placas se chocam, a placa de Nazca vai entrar e vai se dissolver no magma, enquanto a placa sul-americana vai dobrar. A gente está falando de uma pressão tão forte, tão contínua, uma força tão grande, que é capaz de dobrar uma placa tectônica. E essa dobra aqui das placas é que forma as montanhas. E no caso, essas montanhas são a Cordilheira dos Andes. Já na porção leste, eu não vou ter dobramentos. Na porção leste, eu vou ter falhas. Eu vou ter, claro que aqui está exagerado, né, na dimensão das falhas, mas essas falhas tectônicas é que vão formar as serras e os vales, as serras e as depressões que tem no Planalto brasileiro. Então eu vou ter aqui, por exemplo, eu posso ter a Serra da Carioca, do Rio de Janeiro, com o Corcovado. Aí eu tenho aqui o fundo da Baía de Guanabara. Aí aqui eu tenho a Serra
dos órgãos com o dedo de Deus. Aí eu vou ter aqui o Vale do Rio Paraíba. Aí eu vou ter aqui a Serra da Mantiqueira. Aí eu vou ter o Vale do Rio Doce. Aí eu vou ter a Serra do Espinhaço. São as serras do sul-sudeste brasileiro. Na parte intermediária, na parte central, eu tenho bacias sedimentares, como a bacia amazônica, a região do Pantanal, que é uma grande bacia também, ou a bacia platina mais ao sul, unindo os rios Paraguai, Paraná e o rio Uruguai. Aqui eu coloquei, por exemplo, o rio Paraná encaixado na depressão, né, ali entre São Paulo e Mato Grosso, para mais na frente, lá no Paraná, eles vão se encontrar o rio Paraná com o rio Paraguai e formar o Rio da Plata. Tá bom? Então isso aqui é para vocês terem uma ideia. Eu tenho sempre 3 unidades de relevo. Eu tenho no oeste montanhas, no centro bacias sedimentares e no leste planaltos, serras e depressões. Beleza? Bom, esse é o mapa de climas da América, do continente americano. A gente percebe uma grande variedade de climas, desde climas lá no extremo norte polar, né, em que você tem praticamente coberto por gelo o ano inteiro, extremamente frio, até climas equatoriais extremamente quentes, como na região Amazônia. A gente vai ter climas subtropicais e temperados. Inclusive, essa imagem não está muito boa, porque as cores da legenda fazem a gente trocar algumas coisinhas. Mas eu só queria, né, que vocês percebessem nesse momento a variedade dos climas e que, de uma certa forma, essa variedade vai variar, né, desculpa a redundância, com a latitude em que está. Né? Quanto mais próximo... O que é latitude? Distância em relação ao Equador. Quanto mais próximo ao Equador, mais quente. Quanto mais próximo aos polos, mais frio. Além disso, uma coisa que a gente percebe de cara que influencia o clima são as montanhas. As áreas de montanhas, tanto nas montanhas rochosas como na Cordilheira dos Andes, vão indicar um clima mais frio. Até porque... E também um clima mais seco. Né? Até porque você vai ter neve eterna no alto dessas montanhas. Na região dos Andes, mesmo na linha do Equador, você tem neve eterna, porque você tem altitudes tão altas que produzem um frio capaz de ter formação de neve e de gelo. E a terceira coisa que influencia o clima, só para a gente entender nessa imagem, são as correntes marítimas. Então repara que eu tenho correntes quentes e correntes frias. E essas correntes, elas podem trazer, né, ou uma umidade maior, no caso de correntes quentes, ou menos umidade, no caso de correntes frias. E, além disso, a gente pode ter até mesmo um clima um pouco mais frio do que o esperado por conta dessas correntes. Então, eu vou dar só um exemplo rapidinho para a gente entender essas correntes. As correntes frias do Oceano Pacífico, que são a corrente de Humboldt aqui na América do Sul e a corrente da Califórnia na América do Norte, elas são muito secas. Como assim, professor? A corrente marítima é seca? O mar secou? Não, gente. Corrente marítima é o vento que está soprando em cima do mar. Como a água é fria, corrente fria, a água é fria, muito fria, repara, a evaporação vai ser menor. Se a evaporação vai ser menor, as correntes frias trazem menos umidade. Então, onde eu tenho corrente fria, eu posso ter áreas mais secas e até desertos. Eu vou ter o clima mediterrâneo e depois o clima desértico. Eu tenho clima mediterrâneo na Califórnia, eu tenho clima mediterrâneo no Chile. É por isso que são regiões que produzem muito vinho. Né? O clima mediterrâneo ajuda nisso. Já a corrente fria do Labrador, ela é muito curiosa, porque ela não é uma corrente que é caracterizada por ser uma corrente fria seca, mas ela é muito forte e ela faz com que a América do Norte seja mais fria do que a Europa. Quando a gente compara a latitude que está a América do Norte e a Europa, a gente repara que a Europa é bem menos fria do que o Canadá, por exemplo. E o Canadá está na mesma latitude que a Europa. Mais o Canadá que os Estados Unidos, na verdade. Então, essa corrente fria que faz com que
a temperatura no nordeste dos Estados Unidos e no leste do Canadá seja bem mais fria, sobretudo durante o inverno. É uma região que tem um inverno extremamente rigoroso, como Nova York, Boston, Montreal, né? Todas essas cidades têm um inverno muito rigoroso. E também, gente, é essa corrente que explica o iceberg que destruiu o Titanic. O Titanic sai lá da Europa, lindo e garboso, bonitão, atravessa o Atlântico. Quando ele está chegando aqui, é que ele bate num iceberg. Os icebergs são muito mais comuns na costa do Canadá e dos Estados Unidos do que na Europa. Justamente porque é essa corrente fria que traz os blocos de gelo da área do Ártico, da área glacial, aí para o Atlântico. Tá bom? Só um nível de curiosidade mesmo. E aí, gente, é um mapa com vegetações originais da América. Você repara que é um mapa que se assemelha muito ao mapa de clima, né? Porque, claro, climas correspondem a vegetações. E aí a gente percebe uma variedade muito grande, desde vegetações florestais, tanto a floresta equatorial, a floresta tropical. A equatorial é a floresta amazônica, né? Tanto a floresta tropical, que a gente tem aqui no Rio, na Colômbia, no México, como na floresta temperada, que a gente vai ter ainda um pouco nos Estados Unidos. A gente tem algumas regiões do Paraná, a Mata de Araucária, que é uma floresta temperada. E a gente tem áreas de campos, de estepes, de pradarias. Pradaria é a mesma coisa que campos, é a mesma coisa que pampas. Lá no Rio Grande do Sul, na Argentina, a gente chama de pampas. Campos, pradarias, estepes, que é uma vegetação que parece pasto, tá? Como uma vegetação de cerrado, que é aquela vegetação que tem no Brasil, que lembram, é uma estepe também, porém é uma estepe com mais umidade, com mais árvores, não é uma estepe tão baixa, enquanto as pradarias são campos limpos, são campos que parecem uma plantação, parecem um pasto, na verdade. Então a gente também tem desertos na América, tanto na América do Sul quanto na América do Norte, várias formações de desertos, e a gente tem, apenas na América do Norte, a gente vai ter a taiga, que é uma floresta de coníferas, uma floresta de pinheiros, e a tundra, que é uma vegetação que durante o inverno e outono fica coberto de gelo, mas no verão brota-se algumas ervas, alguns pequenos arbustos, e aí no verão as renas, os animais conseguem avançar para a tundra. No inverno eles retornam para a taiga, porque a tundra não tem alimento para eles. Tá bom? E por fim, a região que está em branco lá no extremo da Groenlândia, que é gelo eterno também. Então, só aí para mostrar a variedade de vegetações do continente. Bom, gente, as bacias hidrográficas, né, os rios principais, nós vamos estudar quando falarmos de regiões específicas. Da América do Sul, na verdade, algumas até são do Brasil, e a gente já viu no 7º ano, e da América do Norte também. Quando a gente estudar a região, a gente vai estar olhando com mais clareza as bacias hidrográficas. Mas só para adiantar, nesse mapa, eu contornei de vermelho as bacias que eu dou um destaque maior. Veja bem, não são necessariamente as maiores, mas que têm uma importância maior para a gente estar estudando. Que na América do Sul, as duas grandes bacias é a bacia amazônica, que é o Rio Solimões, Rio Negro, o complexo do Araguaia e Tocantins, que é um rio separado do Amazonas, mas que possui uma foz compartimentada, né? A ilha de Marajó, você tem um encontro tanto do Rio Amazonas quanto do Araguaia e Tocantins, e a Bacia do Plata, que é a união do Rio Paraguai, Paraná e Uruguai. E tem menorzinho aí a Bacia do Rio São Francisco, que tem uma importância muito grande para o Brasil, né? Por isso que eu destaquei, vocês já devem ter estudado isso no passado, sobretudo quando estudaram a região Nordeste, né? Mas quando a gente pensa em América, não se compara às outras bacias. Da mesma forma, lá na América do Norte, eu marquei em destaque a bacia do Mississippi-Missouri, que é uma bacia muito grande, uma bacia hidrográfica muito grande, que drena toda a área central dos Estados Unidos e até mesmo do centro-sul do Canadá. E eu destaquei também a bacia do Rio São Lourenço, que está aí. Ela é bem pequenininha, ela pode não ser tão importante ao nível continental, mas ela é muito importante para a economia dos Estados Unidos. Então, quando a gente estuda a economia dos Estados Unidos, a gente vai falar muito desse rio. Então, aí, só para vocês visualizarem a localização dessas bacias hidrográficas nesse mapa.
tá bom? Finalizando, lembrando sempre que isso é uma oportunidade para a gente trabalhar junto, famílias, alunos, escola, e que a gente precisa dar uma olhada nesses links, pesquisar, isso é muito importante, isso é uma oportunidade para o aluno aprender a estudar com os próprios pais e dizer que a gente está no momento de se cuidar mais do que qualquer coisa, tá bom? Fiquem bem todos vocês.